sou Armando Fonseca, sou pediatra e patologista clínico e sou atual diretor médico-científico de medicina personalizada do Grupo Pardini. E vamos falar sobre conceitos de medicina personalizada. O conceito de medicina personalizada, focada no indivíduo, remonta à época de Hipócrates, em que preconizava o diagnóstico individualizado e a eficácia. No diagnóstico individualizado, ele falava que era mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença acometeu uma determinada pessoa. E com relação à eficácia, preconizava o tratamento certo para o paciente certo, no tempo certo. E mais ainda acrescentando, no momento e na condição de vida e psicossocial deste indivíduo. É necessário que todo esse conceito seja levado em conta quando se tem na prática a medicina personalizada. Como podem perceber, não é um conceito atual. Eu acho que a dificuldade e a disruptura será colocar na prática, certo? E acrescentar a esse conceito a tecnologia da genômica para tornar isso mais efetivo, mais resolutivo para os pacientes. O projeto Genoma Humano, que teve início na última década do século passado e culminou nos primeiros anos deste século, foi uma quebra de paradigma nos conhecimentos da medicina e impulsionou os conceitos tanto de medicina personalizada, quanto de medicina de precisão, quanto de medicina individualizada. Bom, a partir do projeto Genoma Humano, uma série de publicações a respeito da importância de sequenciar genomas da população e obter desse sequenciamento informações para poder classificar os indivíduos, não mais em raças, mas sim dentro da mesma população, classificar indivíduos que responderiam melhor a um determinado medicamento ou que seriam resistentes naturais a determinadas doenças. Esse objetivo ganhou uma importância grande não só para a medicina individual, mas para programas de saúde, de sistemas de saúde governamentais. O emprego do conhecimento genômico na assistência médica leva à vertente de medicina personalizada ou medicina de precisão. São duas definições que muito se parecem. Uma defendida pela Fundação Europeia de Ciências, que fala de medicina personalizada, como uma abordagem para classificar, compreender, tratar, prevenir doenças baseado no conhecimento nas informações biológicas do indivíduo. E a outra, que é uma iniciativa de medicina de precisão, que é uma nova abordagem para tratamento e prevenção de doenças que leva em conta a variabilidade genética individual, o ambiente e o estilo de vida de cada pessoa. E nós, do Grupo Pardini, resolvemos adotar a terminologia personalizada, porque ela é mais holística, ela abrange o indivíduo como um todo. Ao se fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema de medicina genômica, percebe-se que a partir dos anos 2000 houve um crescimento exponencial de publicações sobre o tema de medicina personalizada e medicina de precisão. Não por acaso culminou com o término do grande projeto de sequenciamento do genoma humano. E a partir daí, muitas iniciativas governamentais, certo, passaram a separar verbas e criar projetos para sequenciar a população em massa, em busca de novos biomarcadores, tanto para doenças como câncer ou doenças genéticas raras. Como, por exemplo, em 2014, o Reino Unido lançou um projeto de 100 mil genomas. Já nos Estados Unidos, em 2015,
proclamado pelo próprio presidente Barack Obama, que lançou um projeto de 1 milhão de genomas americanos, também com o intuito de conhecer a variabilidade genética da população americana. Em 2016, o governo chinês lançou um programa com previsibilidade de duração de 15 anos, a uma verba de 9 bilhões de dólares, para sequenciar cidadãos chineses para se tornar um líder global nesta área de medicina genômica. Em São Paulo, em 2015, foi lançado um programa para reunir condições para a implantação de medicina personalizada do país. Essa iniciativa teve apoio da FAPESP. Já é o momento de falarmos em medicina personalizada em seu conceito mais abrangente. A medicina personalizada é uma mudança de atitude, ou seja, é quase que um retorno à boa prática da medicina, com a valorização do conhecimento da pessoa, da anamnese, do exame físico bem feito e dos exames complementares muito bem indicados, apoiados no novo conhecimento genômico. A prática da medicina personalizada se inicia com um conhecimento sobre o paciente, seu momento e expectativa sobre sua própria vida, além de sua história clínica e patológica pregressa. Utilizando-se as novas ferramentas de sequenciamento genômico na medicina personalizada, você conseguiria identificar dentro de uma população, dentro de uma mesma população, que indivíduos seriam responsivos a determinados tratamentos. Sabe-se que indivíduos que aparentemente semelhantes respondem de maneira diversa ao mesmo tratamento. Para definir conceitualmente medicina personalizada, lançamos mão desta imagem, em que eu tenho, no primeiro exemplo, medicina tradicional, em que eu tratava um grupo de pessoas que tinham o mesmo sintoma com uma única medicação. E eles se separavam em aqueles que usufruíam efeito favorável sobre essa terapia, aqueles cuja terapia não teve o menor efeito e aqueles que, muito pelo contrário, além de não ter efeito, eles sofriam de toxicidade, ou seja, algum tipo de reação adversa àquele medicamento. Já na medicina personalizada, o meu trabalho começa antes. Eu pego este mesmo grupo que tem a sintomatologia, os submeto a exames complementares de acurácia e colho uma história clínica bem direcionada. Nesses exames complementares, necessariamente está o exame de genômica, e aí sim, eu segrego este grupo em 3, pelo menos, grupos, como estou aí no exemplo, e vou estabelecer a cada um deles uma terapia individualizada, de maneira que todos eles se beneficiem com a terapia, levando a maior resolutividade de cada caso individualmente. O ponto-chave para a medicina personalizada vem a ser a utilização correta do exame complementar, dividido em 3 etapas. Primeiro, a pessoa adequada, ou seja, o conhecimento da história clínica da pessoa para indicar o teste complementar correto para aquele momento. Depois, o teste adequado para reduzir custos desnecessários e acabar com a pesquisa incessante por um diagnóstico que muitas pessoas que têm doenças crônicas passam por ela. E a interpretação adequada realizada por uma assessoria científica constituída de especialistas capazes de interpretar os resultados contidos neste laudo deste exame complementar, levar esse conhecimento atual ao médico assistente e, muitas vezes, aos responsáveis pelos pacientes para que eles, em conjunto, estabeleçam a melhor conduta terapêutica baseada nesta informação. A prática da medicina personalizada traz a oportunidade do emprego da farmacogenômica, que são o conhecimento atual da medicina genômica aplicado à farmacologia, ou seja, aquele que distingue indivíduos com relação à sua resposta a determinadas terapias. E, às vezes, há doenças, há patologias, se elas são suscetíveis a determinados tratamentos. O exemplo mais marcante
é a imunoterapia no tratamento do câncer. O conhecimento crescente da farmacogenômica será indispensável para a prática da medicina personalizada. Com ele, conseguiremos desenvolver prescrições customizadas, minimizar ou eliminar os efeitos colaterais de determinadas drogas, aumentar a adesão do paciente ao tratamento estabelecido e, com isso, aumentar a eficácia do tratamento. Já é de conhecimento comum que as ferramentas de suporte ao diagnóstico e à terapia, ou seja, os exames complementares, embora utilize um pequeno percentual dos gastos de saúde, ele responde por cerca de 70% das decisões médicas. E esse tipo de participação será cada vez mais relevante com o emprego da medicina personalizada na era genômica. Para isso é necessário que o médico assistente, ao solicitar um exame complementar, informe junto com essa solicitação o maior número possível de indicações clínicas e de hipóteses diagnósticas, além de uma acurada descrição do estado clínico e dos medicamentos que esse paciente está usando. E toda vez que for necessário um exame genético no paciente, é imprescindível que essa explicação seja fornecida ao paciente ou seu responsável e, junto com essa solicitação, um termo de consentimento informado. Nós estamos na era da proteção dos dados. O desafio de inserir o laboratório clínico na prática da medicina personalizada não passa só pelo conhecimento da genômica, o que é fundamental para a medicina personalizada. Mas junto com todos os exames de genômica, são necessários outros exames complementares com a mesma acurácia, rapidez e qualidade. O uso de plataformas automatizadas, de sistemas de laboratório de autocontrole certificados e acreditados, como o Grupo Pardini usa em os seus núcleos técnicos operacionais, permite que o laboratório forneça resultados de qualidade em tempo hábil e que evite os processos de erros redundantes de manipulações desnecessárias das amostras. Ainda no tema de exames complementares aplicados à medicina personalizada, temos que entender que os exames complementares são oriundos de plataformas diferentes. Pode ser um exame de imagem, pode ser um exame de imunistoquímica ou anatomia patológica, pode ser um exame bioquímico, pode ser um exame de genômica. É necessário que a utilização de sistemas e de Big Data possa integrar essas informações ao ponto de ter uma plataforma única concentrando essas informações, associá-las a informações clínicas obtidas durante toda a história patológica do paciente, para que em um único momento o médico assistente possa tomar a decisão correta e precisa para uma terapia adequada. Esta figura demonstra como eu posso transferir o conhecimento e a prática da medicina personalizada de um laboratório clínico a um laboratório assistido, para que ele possa levar com qualidade esse benefício à sua comunidade. As setas demonstram a necessidade de trocas de informação a respeito de informações clínicas relevantes, associadas a dados laboratoriais que serão gerados no nosso núcleo, analisados por uma assessoria científica e transferidas através de informação verbal e laudos explicativos para serem entregues ao médico assistente ou diretamente à comunidade que o solicitou. Essa nova figura demonstra como o núcleo de medicina personalizada do nosso serviço de apoio ao diagnóstico e terapia pode suportar a prática de medicina personalizada em hospitais e clínicas. O foco central é o médico assistente, que deve reunir informações relevantes de seu paciente e fornecê-las ao núcleo de medicina personalizada do nosso laboratório. Essas informações serão tratadas em software de integração, associadas a informações laboratoriais e de imagens de qualidade, analisadas por um grupo de experts, de assessores técnicos científicos. Essas informações serão traduzidas em suporte diagnóstico ao médico assistente,
através de laudos de qualidade muito bem explicados. Com este processo, podemos atingir o objetivo de levar assistência personalizada a cada paciente. A nossa contribuição a essa abordagem de cuidados personalizados passa necessariamente pela orientação pré-exames e pós-exames, ao médico assistente e, em alguns casos, diretamente ao próprio paciente ou seus responsáveis leigos. Este é o primeiro conteúdo de uma série de vídeos sobre medicina personalizada do Grupo Pardini. Obrigado e até a próxima!